Belzeira Motovlog na área. É aquele comparativo que você estava esperando. Dominar 200 e Apache 200. Pois é, meus amiguinhos, após andar nas duas eu vou te mandar aqui a real, tá? E lembrando mais uma vez que eu estou opinando aqui entre dois parceiros, entre dois patrocinadores. Então a opinião vai ser a mais sincera possível. E aí no final você vai poder levantar as questões que mais te agradam em uma moto e as que mais te agradam em outra moto, tá? E aí, qual levar para casa? TVS Apache 200 ou Bajaj Dominar 200? São duas indianas montadas aqui no Brasil pela Dafra, e já te falo que são duas motos aí bem equivalentes, tá, gente? Em relação à posição de pilotagem, praticamente a mesma coisa, tá? As motos vêm com semiguidão, pedaleiras mais recuadas, conforto da Apache, conforto da Dominar 200, praticamente idênticos, tá? Nessa questão de posição de pilotagem, vou deixar aqui no 0 a 0 para as duas, tá? Então aproveita para se inscrever nesse canal, já deixa a mãozinha para cima, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, fala com a Pioneer, o link tá aqui embaixo. Então, meus amiguinhos, questão de posição de pilotagem, idênticas, tá? Idênticas. São motos muito equivalentes também na questão de descanso, né? Pezinho lateral, mesma posição, impressionante, tá, gente? As motos são bem parelhas aí nessa questão. Em relação aí à suspensão invertida para Dominar 200, suspensão telescópica da Showa ajustável para Apache 200. Em relação à suspensão, senti que as duas também são bem equivalentes aí na questão de suspensão da dianteira, tá, gente? Vou deixar aqui uma vantagem para a Showa ajustável da Apache. É uma suspensão realmente muito boa, mas muito boa mesmo a suspensão da Showa na Apache 200 e ajustável, tá, gente? Apesar da suspensão invertida na Dominar 200, eu vou deixar aqui ponto positivo para a TVS Apache 200. Em relação à suspensão traseira, o monochoque da Dominar vem com nitrox, então vamos deixar aqui a suspensão traseira vantagem para Dominar 200, fechado? Suspensão na dianteira, vantagem para Apache, na traseira, vantagem para Dominar 200. Ambos os monochoques aí ajustáveis, certo? Em relação à vibração, achei também motos que vibram aí de uma forma bem equivalente. Acho que a Apache até vibra um pouquinho mais em altas rotações, tá, gente? Mas são motos que tem essa característica de vibração quando você está com RPM mais alto. Gostaria de ter gravado mais coisas com a Dominar 200, infelizmente a moto ficou aqui 2 semanas. Na primeira semana gravei bastante coisa, né? Na segunda semana tive que viajar, fui lá para o lançamento da Saara, acabei não gravando tudo que eu gostaria com a Dominar 200, mas deu para testar bastante a moto, deu para sentir bastante a moto. Ainda tive problema com a bateria da minha GoPro que me atrapalhou um pouco, mas de boa. Quero até agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Bajaj do Brasil, o pessoal da Autocraft aqui no Rio que cederam as motos, né? Tanto a 160 quanto a 200, e gravei bastante coisa aí para mostrar para vocês, tá? Em relação aí ao consumo das motos, Dominar e Apache também consumo muito parecido, tá, gente? Muito parecido mesmo. Você faz aí de 28 a 38 de acordo com a tocada. Lembrando que nós temos aqui um conjunto de motorização bem diferente, tá? A Apache 200 vem com motor com arrefecimento feito por ar, enquanto a Dominar tem um motor com arrefecimento feito por líquido, tá, gente? 21 cavalos para Apache, 24 cavalos para Dominar. Em relação ao desempenho, ele se reflete positivamente a favor da Dominar 200, então na ficha técnica os números aí já são favoráveis à Dominar 200, né? Com seus 24 cavalos ela acelera bem mais forte, ela tem uma saída mais rápida, tem um ronco bastante encorpado, tá? O ronco das motos é bem parecido, bem parelho, mas a Dominar ainda leva vantagem no ronco, tá? Ela é uma moto que empolga bastante, trabalha legal em altas rotações, assim como a Apache 200 também, que acorda ali após os 6, 7 mil RPM, mesma coisa com a Dominar 200. Então, 21 cavalos para a Apache 200, 24 cavalos aí para a Dominar 200. E apesar do câmbio de 6 velocidades da Dominar 200, ambas as motos aí já entram no vermelho a partir de 130 km por hora, tá? A Apache tem um câmbio de 5 velocidades, mas é uma quinta marcha bem elástica, então você roda desde 60 até 140 com a mesma quinta marcha se você quiser, tá? Mas logicamente o cara que quiser uma condução mais esportiva vai poder reduzir mais as marchas. Inclusive a Apache 200 ela traz muito mais tecnologia embarcada do que a Dominar 200, tá, gente? A Apache 200 ela vem aqui com 3 modos de pilotagem, tem o farol em LED, temos aqui as manetes também que são ajustáveis, temos aqui também conexão com o celular, navegação integrada. Em relação à tecnologia embarcada, a Apache ela é bem superior nesse quesito, tá? A Dominar 200 ela deriva do modelo Pulsar 200 lá da Índia, que já está no mercado há mais ou menos aí uns 5 anos, então é um modelo que não traz tanta tecnologia embarcada, tem as lâmpadas todas halógenas, o que facilita a manutenção. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Então a Apache ela leva vantagem porque tem o farol em LED e toda a tecnologia embarcada, a conexão com o celular e tudo mais. Em relação à motorização e desempenho, a vantagem vai ser da Dominar 200, tá, gente? Mas mesmo com o câmbio de 6 velocidades, impressionante, né? Porque as duas a partir de 130 km por hora já entram na faixa vermelha de giro, não é aquela faixa ideal para você rodar. Então se você quer rodar mais do que isso, tem que subir a cilindrada, tá, gente?
mantenham as motos rodando ali dentro da faixa de giro mais confortável para o motor, que você prolonga a vida do seu motor, fechado? Então, câmbio de 5 velocidades para a parte 200, que traz embreagem assistida e deslizante, tá, gente? Câmbio da moto, ele é muito macio, o manete é muito macio e tem essa embreagem deslizante que é bem suavizada quando você vem reduzindo as marchas, tá? Fiz o teste na Dominar 200, reduzi bastante lá e percebi que ela não traz a embreagem deslizante, tá, gente? O manete é bem macio, até pode ter uma embreagem assistida, mas a embreagem não é deslizante como na parte 200, tá? Ou se for uma embreagem deslizante, ela é bem rústica, porque reduzi o máximo que pude ali para ver se a roda ia travar. Ela dava uns trancos legais ali, não travou roda, tá, gente? Mas o tranco é bem forte, tá? Então me corrijam se eu estiver errado, mas a Dominar 200 ela não tem a embreagem deslizante. Falando aqui então de manutenção, Dominar 200 vai ter a manutenção mais em conta, as peças mais em conta, as lâmpadas halógenas, tem as revisões a preço fixo. Então a parte 200 você vai ter aí uma revisão um pouco mais cara, tá, gente? Lembrando que você consegue também bastante coisa já no Mercado Livre para a parte 200, e que você pode baratear na moto aí, relação, pastilha. Então, se você pesquisar bastante, acaba ficando aí bem equiparada essa questão, tá? Mas a Dominar 200 ela leva vantagem na manutenção. Mas o que incomodou um pouquinho na Dominar, tanto 160 quanto Dominar 200, você pode até não concordar comigo, mas o botãozinho da seta das motos é duro, sabe? E acabou incomodando um pouquinho. Na hora de posicionar para um lado, posicionar para o outro, a parte 200 tem um botãozinho bem macio, então senti. Pode ser questão de estar acostumado com a parte, né? Mas você pode comentar aqui embaixo também dizendo o que você acha do botão de seta da Dominar, tá? Acho um pouco duro e acaba sendo ponto um pouquinho negativo, porque acaba que você usa bastante, né? Seta para um lado, seta para o outro e o botãozinho um pouco mais duro ali, incomodou um pouquinho, pelo menos na minha opinião, tá? A Dominar 200 tem os comandos retroiluminados, tá? A 160 também. Aquela unidade que eu estava testando, acho que a ligação estava invertida, porque quando apertava o freio, acendiam ali os comandos no punho, né? E a Dominar 200 não, estava aceso o tempo todo. Durante o dia não dá para perceber, mas de noite fica bem bacana, tá? Os comandos retroiluminados da Dominar 200. Em relação ao acabamento das motos, acho que a TVS leva vantagem nessa questão. Em relação à pintura, solda, os detalhes, a TVS ela tem uma moto mais bem acabada, tá? Na minha opinião, a Dominar 200 tem umas soldas um pouco rústicas. Em relação à pintura também, não dá para comparar muito pintura, porque é uma pintura um pouco mais fosca, né? A TVS tem uma pintura um pouco mais brilhante, mas eu acho que leva vantagem na pintura e no acabamento a moto da TVS, tá, gente? Minha opinião, tá? Você vai poder comentar aqui embaixo também, mas no acabamento acho que é um acabamento um pouco mais refinado as motos da TVS. Pelo menos nessa faixa de cilindrada, tá? Porque a Dominar 400 é uma moto muito legal, muito bem acabada, mas comparando o Dominar 200 e a Apache, eu acho que a Apache leva vantagem nesse acabamento final, tá? Minha opinião. Em relação à ciclística das motos, acho que a Dominar 200 em alta velocidade ela tem uma tendência de querer sair um pouco de frente, sabe? Tipo uma moto um pouco mais cabeçuda, de querer sair de frente. E a Apache 200 você tem a moto um pouco mais na mão, tá? Isso na minha opinião, tá? A gente uma ciclística mais acertada, um pouco mais refinada também para a Apache 200, apesar de serem motos aí bem equivalentes, tá? Então, na hora de curvar, a Apache curva um pouco melhor, tá? Minha opinião, se você também tem uma Apache, você já testou uma Dominar 200, você pode comentar aqui embaixo também, mas acho que para segurar a moto na curva, a vantagem é da Apache 200. Acho que a Dominar, não sei, ela tem alguma coisinha ali que ela tenta sair um pouco de frente, tá? Minha opinião, tá, gente? Lembrando mais uma vez, eu sou apenas uma pessoa dando a opinião e vocês são diversos outros aí com pontos diferentes, tá? Com pontos de vista diferentes. Mas no geral, gente, são motos muito equivalentes, tá? Muito equivalentes mesmo. Até parece que foram fabricadas aí pela mesma fabricante, tá? Lembrando que elas são montadas pela Dafra no Brasil, mas são duas indianas totalmente diferentes, tá? TVS é uma coisa e a Bajaj é outra coisa. Em relação aos freios, vamos lá. Em relação aos freios, também a Apache freia melhor, tá, gente? Tanto na dianteira quanto na traseira. A Apache 2024 ela tem ABS também de um canal na Dominar 200, então o freio da Apache está melhor nessa versão 2024. E o freio traseiro da Dominar é aquele freio um pouco mais borrachudo, tá? Esse problema não existe mais na Apache 200, que foi corrigido, tá? Então o freio da Apache 2024 está realmente muito bom. O freio da versão CBS, a versão que eu testei em primeira mão, acho que uns 2 anos atrás, tinha também o freio um pouco mais borrachudo, o pedal afundava bastante, tá? Não parava legal, corrigiram esse problema. Então a Apache 200 2024, na minha opinião, ela está bem mais acertada em relação a freios do que a Dominar 200. No mais é isso, tá, gente? São motos aí realmente muito interessantes na categoria, que trazem muito e cobram muito pouco, tá? Em relação aí, CB300CF, por exemplo, ótimo custo-benefício Apache,
ótimo custo-benefício ao Dominar 200. E aí você tem que observar, né? Se você quer uma moto com uma pegada um pouco mais moderna, com a conexão com o celular, com os modos de pilotagem, você quer uma moto um pouco mais... aquela pegada um pouco mais retrô, que é o caso da Dominar, né? Visual um pouco mais comportado, contagiros ali analógico, parte em LCD, moto que traz o câmbio de 6 velocidades, que tem um desempenho bacana, que empolga bastante, né? E a Dominar também não fica muito atrás na questão do desempenho, tá, gente? Mas a Dominar leva vantagem sim nessa parte de desempenho e tem um motor mais moderno com 24 cavalos, arrefecimento feito por líquido e 3 velas de ignição. Mas a Apache 200 traz embreagem assistida e deslizante e um desempenho também que não desaponta não, tá? A motinha também anda muito forte e você vê que motinha que chega aí nos 140 também com facilidade, tá, gente? Mesmo tendo aí essa quinta marcha, perdendo aí no quesito câmbio, né? Câmbio de 6 velocidades para a Dominar 200, mas a Apachezinha anda muito fácil também, e as duas ali entrando na faixa vermelha de giro a partir dos 130 km por hora. Creio que tenha levantado aqui as principais dúvidas em relação aos dois modelos, logicamente aqui na minha visão, olhando para uma e olhando para outra, e tentando ser o mais imparcial possível, dando aquela moral para os meus parceiros, os meus patrocinadores, a Top Motos RJ, o Grupo CRC 40 anos, a Bajaj Autocraft e também a Bajaj do Brasil. Está aí chegando, expandindo, que vai lançar novas motos, e a gente está aqui sempre torcendo, né, pela expansão da Bajaj no Brasil, para que tragam mais modelos mais modernos, para que possam rechear a nossa categoria de motos aqui no Brasil. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá, gente? Mas de fato eu queria trazer aqui muitos detalhes para vocês entre uma moto e outra. E aí você vai poder comentar comigo aqui embaixo o que você achou desse meu comparativo, se faltou alguma coisa. Você pode trazer aí a sua experiência com as motos, complementando, tá, gente? Complementando também aí a respeito de Dominar e de Apache. Fechado? Tô indo nessa, por aqui seguimos e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Comparativo aqui, muito sincero, tá, gente? Pelo menos da minha parte, foi o mais sincero possível. Apache de um lado e Dominar 200 do outro. A gente vai se falando. Beijo grande, beijo do Bill.